Deus, em nome de Jesus, Pai, nós, como igreja, estamos receptivos à Tua palavra. Aqui está o Teu servo, ó Deus, o use com autoridade, intrepidez, e que a Tua mensagem seja, ó Deus, alimento para nós, ó Deus, como igreja, no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 17, depois capítulo 5 e o versículo 17. Mateus 4, 17, depois 5, 17. Como o pastor Aldo acabou de falar, nós estamos nessa campanha, nesse esforço em ler o Novo Testamento em 40 dias, amém? E o pastor Salmo me pediu que fizesse um pequeno estudo sobre o livro de Mateus, que é o primeiro livro que a gente obviamente acabou a leitura agora. Então eu fiz uma visão panorâmica do Evangelho de Mateus, que é para ficar bem simples, para a gente entender a profundidade desse Evangelho. E eu espero sinceramente que o Espírito de Deus gere no seu coração um amor pelo texto, amém? A Bíblia não é um livro apenas para ser lido, é um livro para ser amado, para a gente não apenas extrair informação, mas que a partir da Bíblia a gente tenha formação, amém? Mateus capítulo 4, versículo 17, depois o 5, 17, eu escolhi esses dois textos porque eles são chaves em Mateus. Eles contêm todo o conteúdo maior de Mateus, está nesses dois versículos aí. Capítulo 4, 17 diz assim, ó: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora Mateus capítulo 5, versículo 17, que é um texto já dentro do famoso Sermão da Montanha. O texto diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Amém. Irmãos, um dos maiores teólogos ingleses, chamado Thomas Adams, disse uma frase que eu acho extremamente importante a gente lembrar quando o assunto for o Evangelho. Ele disse: a lei faz ameaças, o Evangelho promessas. Há uma diferença grande aí. Quem vive pela lei vive pela ameaça. A lei avisa: se passar dessa linha, morre. Se fizer errado, acaba. O Evangelho vem com a promessa: se errar, tem perdão, tem restauração, tem transformação. Há uma nova proposta a partir do olhar do Evangelho. Então o que a gente vai ver aqui hoje é redentor, é extraordinário. Há muita coisa tremenda sobre esse texto para a gente aprender. O Evangelho segundo escreveu Mateus, para mim, principalmente, na minha opinião, é um dos textos mais incríveis da Bíblia. Eu amo o Evangelho que escreveu Mateus, a forma como ele coloca. Mateus trata de um modo único, tanto a história, quanto a teologia, quanto o mistério do Senhor Jesus Cristo, como o Messias prometido a Israel. Ele é chamado na Bíblia, nas páginas da história principalmente, como o Evangelho do Rei. Tudo que você olhar em Mateus, você vai encontrar essa expressão do rei, o jeito como o reino de Deus estabelecido, o Messias esperado e prometido. Esse livro é um livro tão tremendo, pequeno, 28 capítulos, ele tem 1084 versículos, e é um texto o tempo todo voltado para mostrar ao povo de Israel que o Messias que havia sido prometido já estava entre eles. Então, coloque isso no seu coração, é um norte para a gente entender esse texto. Mateus escreve um livro voltado para esse público judeu, que a gente vai ver mais para frente. Escreve um texto rápido, porque o objetivo central dele não é criar nenhum tipo de polêmica. O objetivo central dele é esclarecer que aquele Messias que o povo esperava tanto, já chegou. Aliás, eu acredito que, eu gosto muito de trazer para o hoje os textos bíblicos. Uma coisa que para mim é fundamental entender, e que a igreja precisa voltar a entender, é que nós precisamos voltar a levantar essa bandeira de que Cristo já é o Messias esperado. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje no chamado mundo evangélico brasileiro, raramente a gente viu uma igreja tão preocupada com o antigo e esquecendo do novo. Não é à toa que a gente levantou até o tempo de Salomão de novo.
uma igreja de Arca da Aliança, uma igreja de tanta coisa. Irmãos, nada disso hoje faz tanto sentido para nós se não olharmos para Cristo. Cristo é a lente através da qual tudo isso faz sentido. Ele quem legitima tudo isso. Nós não precisamos mais tatuar a estrela de Davi na testa, botar uma arca aqui em cima e fazer misticismo gospel de retorno. Nosso chamado agora é olhar para frente, por causa do Cristo que já veio, já cumpriu essas promessas e está conosco, cumprindo mais uma: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está conosco. Amém? Mateus, o nome dele no aramaico é interessante, que é Matatia. Essa expressão Yah, Jeová, é como Matatia Yah, presente de Jeová, uma dádiva de Deus, um nome bonito, isso no aramaico. Só que interessante que tanto Marcos quanto Lucas evitam chamá-lo pelo nome aramaico, chamam ele pelo nome Levi, nome Mateus. Levi é o nome hebraico da coisa. Eu gosto disso, se você olhar depois lá em Mateus 9:9, Marcos 2:14, Lucas 5:27, deixa bem claro isso, porque o próprio Mateus, quando vai citar seu nome na lista dos 12 apóstolos, ele coloca uma espécie de ato de humildade, porque ele põe lá Mateus, o publicano. E eu já falei a vocês aqui que os publicanos eram considerados traidores da pátria. O publicano era alguém que se voltava contra o próprio Estado romano, contra o Estado judeu, porque ele se vendia ao romano para cobrar impostos, alguém odiado pelos judeus. E Mateus faz questão de colocar o nome dele na lista. O nome de Mateus aparece, ele coloca assim: Mateus, o publicano. Interessante que ele aparece em 4 listas dos 12 apóstolos. Se você quiser anotar aí, lá em Mateus capítulo 10, versículo 3, está lá, Mateus, o publicano. Em Marcos 3:18, também tem lá o nome dele. Lucas 6:15 e Atos capítulo 1, versículo 13, também aparece o nome dele nas 4 listas dos 12 apóstolos. E ele faz questão de colocar o nome e colocar publicano. É o jeito de Mateus, quase provocativo, de dizer que esse Messias, que tanto se esperava e que agora veio, não é um Messias que faz distinção de esse serve e aquele não. Eu, com a minha ficha suja de publicano, sirvo. Ou seja, a graça de Deus desce para as partes mais baixas para limpar as impurezas do mundo. O publicano serve. Ou seja, eu sirvo, você serve, porque a graça de Deus não olha a nossa ficha e o currículo que a gente apresenta, mas a promoção e a esperança que Ele pode pintar através de nós. Isso é extraordinário. A mensagem central do Evangelho de Mateus está registrada no capítulo 3, versículo 2, e também nesse que nós lemos, 4:17. É chegado o reino dos céus. Mateus trabalha o tempo todo com isso. É chegado o reino dos céus. E isso é tão forte em Mateus, que como ele é um judeu escrevendo para judeus, ele evita colocar a palavra Deus. É chegado o reino de Deus. Em Mateus você vai ver que ele usa os correlatos, o reino dos céus, o reino dos céus. Ele coloca bem claro isso. Provavelmente foi um texto escrito entre os anos 65 e 70 depois de Cristo. Um texto o tempo todo voltado para essa expressão: é chegado o reino dos céus. Aliás, uma coisa que me chama a atenção, muitas das vezes no movimento evangélico de hoje, a gente vê uma inversão disso. Não sei se você já percebeu que, conforme o tempo tem passado, nós estamos vivendo numa era onde a maioria das igrejas tem uma configuração de império. Se o reino dos céus chegou, o nosso necessariamente tem que ir. Porque não tem como servir 2 senhores e nem manter 2 reinos. E eu não quero fazer parte de um reino rival ao reino de Deus. Se o reino de Deus chegou, eu tenho que me inserir nele e jamais me levantar contra ele. Por isso que é tão perigoso quando a gente vê uma igreja na configuração de império, igreja na configuração de reino. Nós não temos reinos, nós não temos reis. O único rei aqui é Jesus Cristo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O reino dos céus é chegado, a história dele, a vida dele, tudo flui para ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. O texto de Mateus trabalha com pelo menos 3 dimensões fundamentais. A primeira é a dimensão histórica. Mateus conta um pouco da história do homem Jesus, o filho de Maria e de José, lá capítulo 1, versículo 16. Há uma preocupação em contar algumas coisas sobre esse homem Jesus, uma dimensão histórica. A segunda é uma dimensão teológica, que ele fala sobre o mistério do Cristo, o Filho de Deus.
e ele estabelece esse reino. Mateus 16, ele deixa bem claro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma expressão teológica extremamente profunda, é um dos mais altos graus, um dado teológico profundo. Então, dimensão histórica, dimensão teológica, e ele tem também uma dimensão prática, que é a memória desse Jesus vivo, andando conosco, vivendo conosco e deixando claro: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus lança esse olhar em 3 perspectivas: trabalha a história humana de Jesus, trabalha o lado teológico, o mistério profundo do Cristo, e trabalha também esse Cristo em nós, ou seja, o reino que foi avisado e que chegou, permanece conosco aqui hoje, em ação e em atitude. Deu para entender até aqui? É extremamente importante que você acompanhe isso. Provavelmente, o primeiro texto que a grande maioria dos teólogos acredita que foi escrito é o texto de Marcos, que provavelmente foi ditado por Pedro. E Mateus usa o texto de Marcos como um roteiro, é por isso que o texto dele tem muito a ver com o texto de Marcos. Junto com o evangelho de Lucas, eles formam o que a gente chama de evangelhos sinóticos, ou seja, mantém a mesma ótica. Tem pequenas diferenças de narrativa, visto que eles estão falando para públicos diferentes, porém, mantém a mesma lógica, a mesma ótica. É por isso que às vezes você lê um texto e fala: mas eu não já li isso no livro de Marcos? Na verdade, Marcos falou primeiro, Mateus foi atrás e Lucas também. A igreja é feita disso, ninguém aqui fala uma coisa primeiro, alguém fala e alguém vem atrás, amém? Igreja, todo mundo precisa de todo mundo, né? A gente é igreja por causa de comunhão, unidade. Interessante que quando você olha para esses evangelhos, o que você encontra aqui, acima de qualquer coisa, não é uma série de coisas de pormenores sobre a vida de Jesus. Tem muito crente que o maior anseio da vida dele é criar uma espécie de fã-clube divino. Então ele lê a Bíblia à procura de como quem está lendo uma história em quadrinhos. Ele quer encontrar alguma ação, alguma coisa que tire ele do chão. Ou então ele procura nos textos um monte de detalhes triviais e até cansativos. Por exemplo, muita gente, enquanto a gente dá aula de teologia, muita gente chega e pergunta: mas por que não conta a história de Jesus pequenininho, bebê? Você acha isso nos livros apócrifos, que são os livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Tem um, por exemplo, que conta atos da infância de Jesus, e mostra Jesus um dia indo beber água com um monte de outros garotos, e de repente Jesus joga o vaso no chão, o vaso se quebra, a água espalha, aí ele estende a mão, o vaso volta rapidamente para o lugar, Steven Spielberg, e de repente volta a água para dentro. Aí os outros meninos também querem fazer a mesma coisa, não conseguem e apanham das mães. Ou seja, um Jesus que causa problema desde pequeno, encrenqueiro para mostrar poder. É isso que você queria que estivesse na Bíblia? Ou seja, os textos bíblicos não são escritos para fazer uma biografia, mas para mostrar uma teologia de Jesus. Ele não satisfaz a nossa ânsia por um monte de detalhes de um fã-clube divino. Ele satisfaz a nossa sede de um Salvador. Está no texto para salvar, não para encantar pelos detalhes. Amém? Isso é extremamente importante a gente entender. O que Mateus faz é uma biografia, ou seja, ele não se pega em pontos mirabolantes do texto. O objetivo central dele é mostrar Cristo. Eu queria muito que isso aqui ficasse gravado na nossa vida hoje e sempre. O objetivo central da nossa vida é Cristo. Nós cantamos aqui para Cristo, tocamos para Cristo, pregamos por causa de Cristo, nós somos igreja por causa de Cristo, nós fazemos tudo por causa de Cristo. Se a gente perder esse foco, deixa de ser igreja, vira uma associação, comunidade de bairro, gente junto no mesmo propósito, no mesmo desespero social e coletivo. Cristo é o centro, Cristo é o alvo, Cristo é o objetivo, Cristo é o foco, Cristo, Cristo e Cristo. E quanto mais você fala de Cristo, mais tem para falar, porque é inalcançável, insaciável, há muito para falar. Cristo precisa ser o foco das nossas vidas. Amém? Eu quero mostrar aos irmãos algumas que eu coloquei aqui como características fundamentais do Evangelho de Mateus, para você poder ter uma visão panorâmica, mais ampla do texto. Primeiro, Mateus é o Evangelho do Rei. Dá para repetir isso? Didático, Mateus é o Evangelho do Rei. Se alguém te perguntar um dia: você já leu Mateus? Li, o Evangelho do Rei. Você já dá essa que é para a pessoa saber que você leu mesmo. Amém? Mateus é o Evangelho do Rei, é o Evangelho que trabalha o tempo todo com o Rei. Aliás, ele é o único que deveria mesmo ter esse título de Rei, porque ele é o único que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus trabalha o tempo todo com isso. Ele insiste em provar que Jesus é o Messias, o Rei prometido, que estabelece com a sua chegada o reino dos céus. Mateus está sempre preocupado com as conexões
entre o passado profético de Jesus e o cumprimento exato das profecias messiânicas nele. Ou seja, para Mateus, Jesus não é apenas alguém que surgiu, um dado isolado. Mateus mostra Jesus como consequência imediata de todas aquelas profecias, tanto que o termo cumprir, nas suas mais variadas formas, aparece no livro de Mateus. É por isso que você lendo o livro, você encontra lá, por exemplo, no capítulo 1, versículo 22, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Lembra disso? Quem leu mesmo o livro sabe disso. Em vários lugares no livro está escrito, isto aconteceu assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Mateus gosta desse verbo cumprir. Toda vez que Mateus percebe uma conexão entre o que está acontecendo e o que foi prometido, ele exclama, isso aconteceu para cumprir. Eu gosto dessa lente de Mateus. Ele anda com Jesus, faz parte do grupo, e toda vez que ele percebe que Jesus faz algum ato extraordinário, e alguma coisa tem conexão com o passado, ele para e pensa, peraí, isso está acontecendo, porque já foi profetizado, então eu estou olhando para o Messias, o cumprimento literal da promessa de Deus, eu vou ter que anotar isso. Aí ele pega e anota, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi profetizado. Eu sou apaixonado por essa conexão que Mateus faz. Para Mateus, Jesus não é um caso isolado daquele tempo e daquela geração. Ele tem as conexões históricas mais profundas que você puder imaginar. Mateus olha para Jesus contando a história da redenção. Ou seja, toda a mentalidade de Mateus é dizer que olhar para Jesus aqui é vê-lo lá atrás e também na frente. Ou seja, Jesus une tudo, todo o propósito. Olhar para Jesus é olhar para trás, é enxergar o hoje e poder projetar o amanhã. Mateus planifica tudo isso. Ler o livro de Mateus é você apontar a sua lupa para a importância do Antigo Testamento. Eu já vi muita gente na igreja de hoje que faz os extremos. Tem gente que só quer ficar no Antigo Testamento, e aí ele vira uma espécie de pequeno rabi de hoje, um mini sacerdote. Já tem outros que fazem o outro extremo e acaba de uma vez com o Antigo Testamento e fica só no Novo, não é? E isso é um problema grave, porque tudo o que o Novo foi profetizado no Antigo. Então é preciso olhar para esses dois com conexões de equilíbrio, para a gente poder entender que aquilo que o Antigo Testamento desenha, o Novo mostra. É extremamente profundo isso. Por isso que é tão importante quando a gente grava isso e coloca isso como regra na nossa leitura de Bíblia. Em muitas igrejas que a gente vai hoje, existe essa rixa com o Antigo Testamento, ou então um endeusamento do Antigo Testamento. E é preciso que haja um equilíbrio, que a gente olhe para trás com o olhar de Cristo, para poder enxergar e ver a profundidade disso. Agora escuta uma coisa, Mateus ele defende pelo menos 6 verdades que para mim são fundamentais em todo o seu livro. A primeira delas é que Jesus cumpriu as Escrituras. Jesus cumpriu tudo, o Antigo Testamento é cumprido nele. A segunda é que Jesus é o rei prometido. Por isso que, como eu disse a vocês, Mateus escreve o evangelho do rei. Então Jesus cumpre as Escrituras, Jesus é o rei prometido nas Escrituras. A terceira que ele coloca é que Jesus estabeleceu o reino. O ministério de Jesus na teologia a gente chama de querigmático. Querigma no grego, proclamação. Ele já chega proclamando, é chegado o reino dos céus. Ele cumpre as profecias, é o rei esperado, proclama a chegada do reino. Quarto, os seguidores de Jesus também têm a mesma missão de continuar pregando o reino, a mensagem libertadora do reino. Quinto, os seguidores de Jesus não devem esperar facilidades, porque se o mestre não teve, nós também não teremos. E sexto, Jesus vai voltar. Mateus fecha com um discurso escatológico profundo. Ele começa mostrando Jesus que foi programado, projetado, profetizado. Mostra um Jesus que chega, se estabelece e proclama o reino, mas também termina com Jesus que virá. Ou seja, Mateus faz um olhar em 3 perspectivas, no ontem, no hoje e no amanhã. Olhar para esse texto é ter a certeza feliz de que esse Jesus que foi profetizado e que veio, voltará. E se eu estou inserido na igreja, estou inserido nessa promessa. Isso para mim é extraordinário. Mateus abre o seu evangelho com a genealogia do rei, porque todo rei do passado tinha sua genealogia. Ele abre o evangelho mostrando a genealogia de Jesus. Agora, quando você vai ler a genealogia que Mateus escreveu, você assusta, porque ela não tem nada a ver, por exemplo, com a de Lucas. Mateus puxa por uma outra linhagem, com os parentes mais esquisitos que você tivesse. Era uma genealogia que você teria vergonha de mostrar.
Mateus mostra Jesus vindo de uma linhagem de Davi, de raízes históricas profundamente afetadas pelo pecado. Ele mostra uma sequência de pecados que deixaram Israel cabelo em pé, assustadíssimos. Como eu costumo sempre dizer aqui, na genealogia dos judeus não entrava nome de mulher. Na de Jesus tem 4, todas estrangeiras e uma prostituta, sem falar em Maria. O termo Maria é a corruptela do hebraico Miriam, que significa rebelião. Você tem um homem que vem de parentes adoecidos, de mulheres complicadas, entre elas uma Raabe, estrangeira e prostituta, desemboca tudo numa menina de mais ou menos uns 15 anos, da pele morena, que o nome é rebelião. Tem como dar certo? Tem, porque vem de Jesus. Salvação. No pior retrato do caos que existe, brilhou a luz. A luz de Cristo brilhou no meio do caos. Ou seja, para Mateus, Jesus é o rei do perdão. Porque ele já vem de uma história suja, ele vem limpando a história, ele vem abrindo leques profundos de luz no meio do caos. Guarde isso no seu coração. Para Mateus, Jesus é o rei, e é o rei do perdão. Não é um rei que faz rolar cabeças, é um rei que faz redescobrir a própria história. Ele ressignifica a própria história. Na mentalidade de Mateus, o perdão não é uma atitude magnânima, superior de alguém que entendeu que o outro pecou, então até releva os erros. Para Mateus, escute isso daqui, Mateus encontra uma necessidade recíproca no perdão. Mateus pensa assim, eu tenho que perdoar porque eu fui perdoado, então eu perdoo o perdoável em você, porque Deus perdoou o imperdoável em mim. É por isso que no livro de Mateus ele coloca lá a oração de Jesus: perdoa as nossas dívidas. E vem a frase que a gente não gosta muito: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dizem que hoje existe uma espécie de versão gospel próspera do Pai Nosso. Você já viu? Que é mais ou menos a única frase crente dessa versão é: Pai Nosso que está nos céus. O resto é comercializado, seja o vosso reino. Venha a nós muito dinheiro, mansões aqui na terra e muito mais aí em cima no céu. 1 milhão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, que nós vamos continuar cobrando dos nossos devedores. Não nos deixe cair nas nossas armações, mas livra-nos do fiscal. Esse reino é nosso, esse poder e essa glória são nossas. Mamon, o Deus das riquezas. Isso não tem absolutamente nada a ver com Jesus. Jesus é o rei do perdão, o rei da vida e o rei da graça. Para Mateus ele é o rei sincero, aquele rei que vem da linhagem de Davi para limpar a história, para permitir que todo mundo se coloque de pé. Ou seja, seja qual for a ficha suja que a gente tiver, o rei que é Cristo é capaz de limpar. E nós somos súditos deles. Jesus nada mais é do que o rei do amor, do perdão e da graça. Amém? Segunda coisa, olha que interessante. Mateus é o evangelho das santas rupturas. Você pode repetir? Mateus é o evangelho das santas rupturas. Repete, por favor. Mateus é o evangelho das santas rupturas. É tão importante entender essas rupturas que Mateus coloca no texto. Quer ver? Provavelmente a comunidade para a qual Mateus escreveu era na sua maioria formada por cristãos judeus. Só que olha que interessante, eles tinham uma presença muito forte, muito significativa na comunidade. Só que provavelmente, por se acharem judeus e cristãos, vem o orgulho da raça, a coisa de que nós somos da mesma raça do Senhor. Então qualquer outro que entrar aqui vai ser o gentio, aquele que é visto como outro repugnante, o esquisito, o goim, o indivíduo que não faz parte do nosso grupo. E Mateus escreve para essa comunidade tinha um espírito conservador e tradicionalista. E Yaroslav Pelikan escreveu que a tradição é a fé viva dos que já morreram, e ela é boa, mas o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem, e ela é terrível. Até hoje a gente experimenta tradicionalismo em muitos lugares. Eu ando muito por esse Brasil afora e ainda tem igrejas onde a gente chega que toma um certo susto. Eu tenho a sensação em algumas igrejas que eu voltei no século XIX. Recentemente eu estive ministrando numa igreja onde as mulheres ainda sentam de um lado e os homens do outro. Esquisito, né? Ainda temos igrejas do tradicionalismo e todo o ismo é sufocante. Mateus vai trabalhar com essa comunidade, uma comunidade conservadora e tradicionalista, uma comunidade que até estava disposta a abraçar a boa nova do reino, mas sem abrir mão do passado, das velhas teologias, dos odres envelhecidos, lá de Mateus 9,17, não consegue entender as exigências radicais do reino. Mateus 19:29 diz que tem que deixar pai, mãe e os bens, e para essa comunidade é muito difícil entender isso. Uma comunidade que não entende que andar com Jesus tem que fazer rupturas, e terríveis.
Não conseguiam entender a radicalidade disso. Mas como deixar pai e mãe, se nós viemos de uma tradição que tem que honrar o tempo todo? E a gente não consegue até hoje entender essa leitura. Agora olha que incrível. Eles não estavam compreendendo que quando Jesus fala de deixar pai, mãe, bens, Ele não está falando do abandono das pessoas que você ama e das coisas que Ele mesmo te deu. Ele está falando de não colocar sua segurança na cultura, de não colocar sua segurança nos tradicionalismos, de não colocar a sua segurança naquilo que é passar de pai para filho, de não colocar a sua segurança nas coisas que a sedução do mundo impõe como verdade, de colocar a sua segurança em Cristo e naquilo que Ele fala. A palavra dele é decisiva e é a primeira para mim e para você. É por isso que outro refrão que Mateus usa muito, sabe qual é? Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. É o Jesus ressignificando. Eu gosto demais quando Jesus fala isso. Ouviste o que foi dito, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Interessante que esses dias eu estava lendo na Bíblia, uma coisa me assusta. Deus dá um mandamento só para Adão e Eva: não coma daquela árvore. Não deu certo, já vem mais 10 para Moisés. Aí o povo não gosta muito, inventa 613 preceitos da lei. A gente sempre inventa uma listinha do que não fazer e acaba fazendo errado. É ou não é? Nós nunca nos demos muito bem com manuais. Acho que é por isso que até hoje a gente não leu a Bíblia completa. A gente não gosta de manuais. A gente prefere pílulas. A gente prefere a coisa que é mais rápida. Nós vivemos na sociedade do selfie. Tudo mais rápido, mais produzido. A gente vive do café instantâneo, do macarrão instantâneo, da foto instantânea e da religião instantânea. Você vem aqui, aperta um enter que Deus funciona. Em metade de 3 dias você já recebe a bênção. Na metade da bênção apostólica já vazou para o carro. Uma espiritualidade speed. Com Jesus é bem devagar. Você faz santas rupturas. Você se joga no chão, ajoelha e na oração mais simples e tosca possível experimenta o céu. É a espiritualidade da glória, da liberdade de estar com Deus. O sermão da montanha que Mateus coloca nos capítulos 5, 6 e 7 nada mais é do que a lei do reino de Cristo, a santa diretriz que as rupturas que a gente tem que fazer precisa seguir. Jesus afirmou que o reino dos céus é semelhante a um homem sábio que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, lá em Mateus 13. Eu gosto dessa correlação que Mateus faz, a conexão entre coisas novas e coisas velhas. Mateus vai colocar em parceria o sermão da montanha com o discurso escatológico lá de capítulo 24 e 25. É o jeito dele de expor o novo e a revolução, o velho e as consequências. É Mateus dizendo que para estar fazendo uma santa ruptura eu preciso de equilíbrio suficiente para olhar para trás sem desprezar o velho e abraçar o novo sem achar que ele também substitui tudo. Ou seja, quanto mais a gente cresce e se aprofunda, mais amadurece. A expressão central aqui seria lucidez. Espiritualidade que Jesus mais busca de nós não é uma espiritualidade dos arroubos e dos êxtases. É uma espiritualidade da lucidez, de gente sensata, inteligente, sábia e pura. Fez a ruptura perfeita com o mundo de hoje, que te joga um monte de informação na cabeça, mas não te dá tempo para pensar. Por isso que nós temos hoje os infoxicados, indivíduos intoxicados pelo excesso de informação. Gente com muita coisa na cabeça, nada no coração, fica oco, vazio. É por isso que não consegue se aprofundar, que a cabeça é grande demais, quando olha para baixo cai. Não tem o equilíbrio do corpo. Como é importante a gente manter os pés no chão. Para Mateus, a gente alcança uma profunda compreensão do reino quando a gente ousa fazer santas rupturas, aprender do velho para poder viver o novo. Esse é o aspecto fundamental. Eu aprendo do velho, vivo o novo e quem sabe, através daquilo que eu estou vivendo, eu também me transformo num testemunho para as gerações. Amém? Terceiro, Mateus é o evangelho da resistência. Pode repetir? Mateus é o evangelho da resistência. Essa é uma expressão muito séria, resistência. Mateus é um texto de resistência. Ele é quase uma contranarrativa. Ele é uma narrativa que resistia, chamava o povo a resistir contra as estruturas dominantes que assolavam os pequenos, Roma e todo o seu império, a lei e as autoridades religiosas. Essa resistência que Mateus coloca não é armada, não é alimentada pela violência, ela é alimentada pela esperança, e uma esperança que nem humilha e nem descarta ninguém. Porque lembrem, Mateus é o evangelho do rei, e esse rei não é um rei da força, é o rei da graça. E se ele é um rei da graça, propondo santas rupturas, ele não vai trucidar ninguém. Então até a resistência que ele propõe não é da fúria, não é do braço, é do abraço. Então há uma conexão profunda aí. Para Mateus,
descrever Jesus é fazer uma espécie de pedagogia libertadora. Mateus faz isso. Ele conscientiza as pessoas de que elas são amadas por Deus não pela sua capacidade pessoal ou a posição social, mas porque elas são alvos de um alcance supremo do amor do Pai. Lá em Mateus 6:26 deixa bem claro isso. Nós somos amados por um amor supremo do Pai. Então a lógica de Mateus é que nesse reino de santa resistência tem espaço para os pequenos, tem espaço para qualquer um. Isso na época é uma mensagem revolucionária. Ele está dizendo assim, você hoje para chegar perto do rei tem toda uma série de coisas. Desse rei aqui basta ser você. É um Deus que não te joga fora por você ser quem é. Eu não sei para você, mas para mim é libertador saber disso. Saber que eu não preciso de bajulações para chegar perto dele. Eu só preciso assumir quem eu sou. Pecador carente da graça. Mateus também enxerga Jesus, se ele fala de uma pedagogia libertadora, ele também enxerga Jesus pelas lentes de um profetismo crítico. Sabe o que é isso? O Messias denuncia os males e as distorções do sistema religioso, do status quo dominante que era Roma. O profetismo de Jesus não é só um positivismo esperançoso lá da frente, do que há de vir. Uma utopia, na melhor palavra, é uma proposta de reconstrução. Interessante, quando você olha no Antigo Testamento, a maioria dos milagres eram de juízo, de fogo, de destruição. Em Jesus são de reconstrução. É diferente, a proposta é outra. Ele está mostrando todo um outro alcance de reconstrução. Isso para mim é extraordinário. O profetismo dele vem botando o dedo na ferida. Hipócritas, arrependei-vos. Ele fala contra os religiosos de plantão, contra o império dominante, mas o tempo todo se mantém pronto para reconstruir, para estender a mão para o pequeno, para ajudar o ferido, para estar perto de quem sofre. Bem-aventurados os mansos, os puros. Aliás, Jesus começa com as bem-aventuranças. Interessante que tem um escritor que diz que as bem-aventuranças poderiam ser traduzidas assim, felizes os infelizes. Ali só tem coisa que ninguém quer. Quem chora, quem perde, quem é manso. Não tem nada a ver com o de hoje. A proposta de hoje é bem-aventurados os fortes, os poderosos, a Liga da Justiça. Com ele é diferente. Bem-aventurados os mansos, os que perdem, os que sofrem, os que choram, os puros de coração. É de vocês a terra. Ele está dizendo, os pequenos, o reino é dos pequenos, o reino é dos frágeis. É uma revolução extraordinária. Ele dizendo, não é você que sobe porque é forte, é o forte que desce até você porque é graça. Graça que atinge, graça que alcança, graça que revoluciona. Agora, para ser honesto com os irmãos, a presença do mal também está em Mateus. Em Mateus aparecem algumas das piores cenas da Bíblia. Só para você ter uma noção, aparecem os escândalos. Ai daquele por meio de quem os escândalos vier, Mateus 18. Aparecem os falsos profetas, Mateus capítulo 7. Os operadores da iniquidade, os maus. Aparece em Mateus o homem que não trazia a veste nupcial, com uma frase lá em Mateus 22:14. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Aparecem as trevas e o ranger de dentes. O servo mau que espanca os companheiros, o homem que escondeu o talento, o trigo e o joio, que não somos nós quem dividimos na igreja. Aparecem os justos e os injustos, debaixo da graça, porque Deus manda seu sol e sua chuva para todos. Mateus está dizendo assim, mesmo que o rei esteja celebrado entre nós, que o Messias esteja andando conosco, isso não tira de nós a possibilidade do enfrentamento do mal. É por isso que na oração do Pai Nosso começa com Pai Nosso e livra-nos do mal, a glória e o caos, a bênção e a tragédia. Isso significa para mim e para você que somos cristãos, que a fé cristã não é idealizada por Mateus. A igreja não é um ambiente de blindagem gospel. Deus não blinda ninguém, porque nem Jesus escapou da afronta do mal, nós também não vamos escapar, mas estamos debaixo da oração dele, livra-os do mal. O mal não vai nos destruir, porque nós estamos guardados em Cristo e nós somos parte poderosa do reino de Deus. Mateus não idealiza a fé, e eu amo esse livro por isso. Ele não idealiza a fé, ele é honesto o suficiente para não criar falsas esperanças sobre o mundo. Mateus deixa bem claro isso. É muito importante a gente entender isso. Eu lembro de uma vez que um pastor falou para uma irmã: a irmã tem medo do fim do mundo? Falou: não, pastor, eu tenho medo do fim do mês. O mundo é cruel, irmãos. Tem situações terríveis. E o pior, ele é um lugar bom, mas foi destruído, distorcido pelo pecado. É por isso que nós, como igreja, somos agentes da graça no mundo do caos.
Isso aqui é tão tremendo. Sabe o que é milagre do ponto de vista da Bíblia? Milagre é a quebra de um automatismo. Ou seja, quando num lugar todo mundo é do mal, monstruoso, complicado, e só você sinaliza a paz, você é o milagre. Você impediu o automatismo do mal. É você pegar, como a irmã mostrou, um monte de exames do câncer e só um que não tem. É um milagre. Quebrou-se um automatismo do mal. É quando todo mundo insiste em ser uma corrente de fofoca. Só você é o contrário. Você é um milagre. Impede o automatismo do mal. Ou seja, o mal não deixa de existir porque você está aqui. Mas você também não deixa de ser quem é por causa do mal. Porque você é alguém em quem Cristo pode contar no mundo mal de hoje. Deu para entender? A fé não é uma varinha mágica, ela é um instrumento de mudança dessas realidades opressoras. Então até aqui, eu queria que você pensasse, Mateus é o evangelho do rei, é o evangelho das santas rupturas, é o evangelho da resistência. Tudo isso está englobado nesse texto. E tem mais uma, Mateus é o evangelho da simplicidade. Dá para repetir? Mateus é o evangelho da simplicidade. Irmãos, eu fico extasiado quando eu leio esse evangelho por causa disso. A simplicidade de Mateus é latente no texto, ele gosta disso. Mateus gosta de simplicidade. O texto dele é uma perspectiva a partir dos pequeninos. É uma expressão que ele usa muito, os pequenos, os pequeninos. Tem um teólogo italiano que chega a dizer que a melhor tradução do texto seria os pequenininhos. Mateus trabalha o tempo todo com essa visão de quem enxerga o pequeno. Ele mostra um Jesus que come, dorme, anda e vive com os pequenos. O rei que passou a maior parte do seu ministério na Galileia, terra de pobre e terra de ninguém. Um Deus que vem para os pequenos. Mateus é o evangelho da simplicidade. O rei que desce do céu para andar com os pequenos com os pés no chão. Um Deus que é encontrado dormindo num barco. Um Deus que é encontrado na conversa e na companhia de pescadores e pecadores. Como é tremendo isso. Tomara que você entenda, à luz do Espírito de Deus, como é importante saber que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono do universo, Senhor de tudo, fez uma opção pelos pequenos. Irmão, já pensou se Jesus tivesse complexo de rico? Já pensou se Jesus fosse daqueles enjoadinhos que só come caviar? Ao invés do que vier? Ainda bem que Jesus é o Deus do simples. E não significa dizer que simplicidade é só coisa de pobre. Uma das coisas mais lindas do mundo é um rico simples. Daquele que você tem que falar que o cara é rico e não dá nem para acreditar, de simplicidade. Eu conheço alguns. Porque simplicidade é um estado do coração. A simplicidade é o que mais atrai a glória de Deus. Se você conhecer um homem dito homem de Deus, ele não for simples, ele não é homem de Deus. Todo homem de Deus é simples. Toda mulher de Deus é simples. Toda pessoa que se envolve com Jesus é atingida pelo potencial da simplicidade. Todo mundo que trabalha com Jesus desenvolve isso. O texto de Mateus, eu queria mostrar algumas coisas para vocês nesse final aqui, que para mim é espetacular. O texto de Mateus é feito com essa coisa da mão na massa, a simplicidade artesanal. O texto é todo artesanal. Quer ver uma coisa? É o semeador que não escolhe muito o terreno. Já percebeu isso? Sai jogando, correndo o risco da missão. É um semeador meio rústico, sai jogando a semente. É o camponês que planta o grão de mostarda na terra. E Jesus faz uma coisa, Mateus escreve um negócio que eu acho espetacular, que é a conexão. Lembra da ruptura, a conexão? Olha o que Mateus faz. Ele diz assim, ó, lá Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, ele diz assim, ó: tem um homem que plantou um grão de mostarda na terra, a menor das sementes, mas que quando cresce, dá uma grande árvore e as aves do céu vêm e faz ninho nela. Olha o que Mateus está dizendo. Essa semente da simplicidade cai na terra, amadurece, deixa vingar, e quando cresce, não aparece, muito pelo contrário, some, mas também serve de casa para as aves do céu. É o perfeito paralelo de todo cristão. Honestidade e simplicidade suficiente para enraizar o melhor de si naquilo que ninguém vê, mas quando cresce, oferece o melhor de si para que os outros possam pousar e ter descanso. Olha que coisa tremenda que é isso. Mateus vai colocar a mulher que põe fermento na massa, o agricultor que descobre o tesouro escondido, o comerciante que negocia tudo por causa de uma pedra preciosa, os pescadores com as suas pescas imprevisíveis, depois que pesca que vai sentar para separar o que é peixe e o que não é. Mateus trabalha com gente que trabalha. Aliás, aqui é uma coisa muito importante a gente dizer. Na teologia cristã, quem anda com Jesus trabalha.
Não existe espaço para malandragem da fé, para o turismo gospel. Amém, irmãos? Não tem playboy na fé. Quem está com Cristo trabalha. Mateus está deixando bem claro que todo o reino de Deus é feito de suor, de gente que transpira, de gente que trabalha, de gente que faz a coisa acontecer, que põe a mão na massa, que tem cheiro de terra. Eu gosto muito disso aqui, ó. A teologia de Mateus é rural, ela tem cheiro de terra, cheiro de chuva, cheiro de chão. Como é tremendo isso aqui, uma teologia que se faz com o pé no chão. Quem tem fazenda aí sabe o que é isso. Mateus vai trabalhar com isso aqui, ó. É o reino que não busca visibilidade. O reino de Deus que Mateus escreve não está na linguagem das extravagâncias, está nas sutilezas, nas coisas imperceptíveis, está naquela coisa de acordar cedo, escutar o galo cantar, sei lá. Sabe essa coisa de colocar o pé no chão? Você já viu gente que fica muito tempo na cidade trabalhando aí, quando depois de muito tempo resolve voltar para a fazenda, aí chega, já tira o sapato, já pisa o pé no chão, já, né? Não tem? Aqueles irmãos que têm fazenda e tem aqueles queijos maravilhosos, lembrem de mim, sabe? Né? Amém. Mateus está dizendo uma coisa para nós que para mim é linda demais. Ele está dizendo assim, ó, o que o nosso rei está fazendo é descer nas partes mais baixas da vida, é andar com as pessoas simples, do pé no chão. O Deus que fez as estrelas gosta de sentar no barco, de conversar com as pessoas, de ver eles puxarem a rede, lavar a rede, de ter o trabalho comum do dia a dia. A profissão dele é carpinteiro, mexe com madeira. Olha que coisa tremenda, você tem um Deus capaz de se importar com detalhes pequenos de uma vida comum. Não é nada embasbacado, embasbacado, é uma coisa simples. Não é feita nos palácios e nem nas agendas de regras de etiqueta. É um reino de um movimento profundo, aberto aos pequenos, os pequenos de ontem e os pequenos de hoje. Mateus mescla profecia com milagre, ensino com crítica, discurso com prática, teologia com serviço, o tempo todo costurando conexões, o tempo todo mostrando que o reino de Deus é vida enraizada, não alienada do mundo. Se você está no reino de Deus, sua vida cria raízes aqui. Negócio ruim é crente alienado do mundo, que ele não vê a hora de subir daqui. Só que ele faz o inverso de Cristo. Se Jesus vê, ele quer o mais rápido possível botar a mochila nas costas e sumir do mundo. É o contrário. Já viu, irmão, o fantasma? Eu não sou do mundo. E é de onde? Marte. São os ETs gospel. Nós somos daqui. Ou seja, se estamos trabalhando com Cristo, somos melhores pais, melhores maridos, melhores mães, melhores mulheres, melhores filhas, vida enraizada, vida na terra. A Bíblia diz que a terra é o descanso dos pés de Deus. Até Deus tem o pé no chão. Só crente alienado quer sumir, que vive na estratosfera espiritual. Olha que coisa importante é isso aqui, ó. Mateus entende, eu acho tão tremendo isso, que o reino de Deus é vida enraizada. A semente de mostarda que cresce, depois vira o ninho do pássaro, raízes criando conexões entre céu e terra. Significa claramente para mim e para você que a nossa fé cristã acontece, começa aqui, mas deixa raízes na história. Significa que a nossa fé se legitima quando o mundo começa a chegar perto da gente e perceber que o jeito que a gente vive é um jeito diferente de ser. Eu falei aqui domingo de manhã na escola dominical, eu prego não um Deus que dá, mas um Deus que ajuda a ser. Tu farás esse povo herdar a terra. Essa é a ideia desse texto. É um reino de maturidade, de lucidez, de acolhimento que a gente tem que sinalizar ainda hoje. Irmãos, sabe o que Mateus significa para a igreja de hoje? Que nós precisamos voltar a ser uma igreja saudável numa cidade doente. Que nós precisamos ser uma igreja de raízes na profundidade, para poder ter frutos no topo. Que nós precisamos voltar a ser uma igreja cujo Cristo é o centro. Uma igreja que ainda pregue o reino de Deus. Uma igreja que ainda faça diferença no mundo de hoje. Mateus entende uma vida toda completa, conectada aqui, tanto que no final do livro, ele vai deixar bem claro, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai deixar bem claro, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Olha o que Mateus está dizendo, tudo isso que vocês aprenderam aqui, que leram no texto, que entenderam da história, levem para a vida, façam isso fazer sentido lá. O próprio Mateus entende esse alcance do perdão e da graça salvadora, porque ele era publicano, amigo de pecadores, traidor da pátria, mas foi chamado para andar, viver e servir com o rei, com o Messias, o salvador do mundo. Mateus está dizendo, funcionou comigo, não porque ele é uma máquina, mas porque ele salva qualquer um. A salvação de Cristo
atinge a todos. É por isso que Calvino escreveu que o sangue de Jesus é suficiente para o mundo todo, mas só é eficiente para quem crê. Como a gente precisa o mais rápido possível voltar a entender a profundidade que isso significa para a vida prática da igreja. Eu fico extremamente preocupado quando eu vejo uma igreja que só se preocupa com aquilo que é etéreo, espiritual, que espiritualiza tudo. Tem crente que o sonho dele era se espiritualizar, desmaterializar. Sabe aquele irmão que sonha que o marido, a esposa diga bom dia em línguas estranhas? Gente que espiritualiza tudo, não tem? Gente que não fecha a porta, o vento bate ao capeta, não tem? Gente que vê demônio nas bonecas do filho, não tem? Tem gente espiritualizando, mistificando. Não tem nada mais complicado do que o crente extremamente místico. Tem crente extremamente místico, não usa roupa vermelha, só entra pela mesma porta que saiu, sei lá, essas coisas. Não é um negócio perigoso? Eu lembro de uma vez que quando meu filho era pequeno começou a soluçar, a irmã já veio e falou, põe uma linha vermelha na testa, que corta o soluço. Crente, há 500 anos na igreja, desde que Noé saiu da arca, a irmã é crente. Que o alcance libertador de Jesus nos livra das mandingas, nos livra das manias, nos livra dos encostos esquisitos que a gente cria na vida. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, já chegou. O Messias está conosco, está em nós e atua através de nós para fazer diferença no mundo de hoje. Precisamos lembrar disso. Eu quero que você guarde no seu coração que esse evangelho trabalha nessas dimensões. Ele é o evangelho do rei, é o evangelho das santas rupturas, da resistência e também o evangelho da simplicidade. Ou seja, ler esse texto, aprofundar nesse evangelho, é você ter a compreensão de que tudo o que Jesus fez para cumprir o que fora dito por ele. O que deixa bem claro para mim e para você que a Bíblia interpreta a própria Bíblia e que não há nada, absolutamente nada nela que seja inútil ou descartável, porque ela atinge tudo em todos. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Eu gostaria que nessa oração a gente pudesse agradecer a Deus pelo livro de Mateus, está na Bíblia. Amém? Eu estava pensando no trabalho que deu para escrever esse texto. Mateus devia ter uma inteligência, uma capacidade muito grande, inclusive não é à toa que ele era publicano, pelo menos conta ele sabia fazer. Errado, mas fazia para ele, né? Mateus escreve um texto tão profundo, tão tremendo, faz uma pesquisa, se preocupa com isso. Eu louvo a Deus todas as vezes que acontece isso. Sabe por quê? Eu estou dizendo isso pelo seguinte: a gente que mexe com teologia é o que mais apanha em igreja pentecostal, porque todo pentecostal acha que teólogo é gelado, sem graça, esfria, essas coisas todas, e nunca pararam para agradecer a Deus por Deus ter iluminado homens de um conhecimento como Paulo para escrever esses textos. Eu lembro que uma vez estava conversando com um indivíduo, ele falando que descendo o pau em teólogo, aquela coisa toda, eu falei para ele: o irmão fala grego? Não. O irmão fala hebraico? Não. O irmão fala aramaico? Não. Então agradeça a Deus por gelados que falam grego, hebraico e aramaico. Senão como é que o irmão ia fazer para ler o texto hoje? Se não tivesse ninguém para traduzir. É ou não é? Ou vai falar que o Espírito Santo é uma espécie de tecla SAP da espiritualidade? Se Deus mandou para nós a sua revelação em 66 livros com essa complexidade, o mínimo que ele quer é que a gente estude. Se ele te deu um cérebro capaz de fazer as conexões e sinapses mais incríveis da história, o mínimo que ele quer é que você estude. Portanto, a partir de hoje, em nome de Jesus, agradeça a Deus pela vida de homens e mulheres que se dedicam para estudar e trazer o melhor para você. Amém? Toda vez que alguém vier aqui bater em nós, somos teólogos, lembre que a sua igreja tem um. Me ajuda, pelo amor de Deus. Amém? Tudo que a gente mais precisa é ter o mais rápido possível em nós acesa a chama por um evangelho profundo e simples, como é o evangelho de Mateus. Eu acredito sinceramente que Deus quer enviar um poderoso avivamento ao Brasil, mas Ele só vai fazer isso quando esta igreja brasileira amar a sua palavra e voltar para ela. Quando a gente volta para a palavra, a gente descobre coisas tremendas. Eu tenho certeza absoluta que você que está fiel no propósito, lendo os textos,
vai sentir a diferença na sua vida. Não é apenas ler o livro ou o Novo Testamento. É quando você começa a perceber que a palavra está lendo você. Eu nunca esqueci de um professor meu que dizia: você vai lendo a Bíblia até o dia que você cansar e perceber que não é mais você quem lê, é o texto quem te lê. E aí o texto começa a te desmontar para refazê-lo à imagem de Cristo. Podemos orar? Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelos irmãos que estão aqui, Pai, que ouviram a Tua palavra, os que estão pela internet ouvindo a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão aqui com o coração no propósito de ler o Novo Testamento, um propósito que eu sei que agrada o Teu coração. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui hoje. Acima de tudo, Pai, obrigado pelo Teu Espírito ter iluminado, ter inspirado a mente de Mateus para que esse texto estivesse na Bíblia, e que hoje a gente pudesse ter acesso a tudo isso, a compreensão do Evangelho do Rei, das santas rupturas, da resistência, da simplicidade, Pai. Leva-nos, Senhor, num grau mais profundo, porque o que eu posso fazer eu fiz. O canal auditivo de cada um aqui é meu limite, mas a Tua palavra, ela vai além, ela penetra as divisões de alma e espírito, juntas e medulas, ela produz os efeitos da eternidade. Sara, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente saia daqui hoje enraizados na Tua palavra e glorificando o Teu nome, Senhor, por homens e mulheres que se dedicam à palavra e, acima de tudo, por sermos uma igreja que ama a Tua palavra. Coloca amor pela Tua palavra no nosso coração, fome da Tua palavra na nossa mente, sede da Tua palavra, Senhor, na nossa alma, para que a gente cada vez mais seja formatado pela Tua palavra, configurado por ela, ressignificado, preenchidos, até que atinjamos, Pai, a estatura de varões perfeitos. Obrigado, Senhor, por cada homem e cada mulher aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.